qual é a razão principal pelo qual os preços das casas subiram tanto? E a resposta está neste quadro. O que eu hoje vou partilhar convosco, nunca ninguém viu em Portugal. É a primeira vez que vamos falar sobre isto no país. E obviamente queriam que vocês fossem os primeiros a ver estes dados. Eu estive a fazer um trabalho de investigação à séria sobre o mercado imobiliário e sobre a razão pela qual as coisas chegaram ao ponto que hoje nós estamos. E os números vão ser, no mínimo, surpreendentes. Tudo isto que agora vos vou dizer está baseado em dados do Instituto Nacional de Estatística, Banco de Portugal, censos 2001, 2011, 2021 e na Autoridade Tributária. Portanto, tudo dados oficiais. Então, o que é que nós tínhamos? Em 2000, quando as pessoas hoje dizem que estamos no auge da construção, não é verdade. No ano 2000, licenciavam-se 122 mil fogos e eram concluídos, portanto eram construídos, 119 mil. Hoje, são concluídos 26 mil. Houve alturas que eram concluídos 18 mil. Então, nós hoje construímos um quarto daquilo que se construía em 2000. Outro dado aqui relevante é que nós tínhamos aqui uma taxa entre o que era construído e o que era licenciado e o que era construído à volta dos 100%. De repente, em 2016 para a frente, começou-se a licenciar mais do que a construir. Ou seja, projetos que eram licenciados e nunca chegaram a avançar ou ficaram a meio caminho. Então, o que é que nós temos? Esta taxa tem vindo a reduzir e em 2025, para terem ideia, apenas 63% do que foi licenciado depois foi construído. Há diversas probabilidades e há diversas hipóteses do porquê disto acontecer. Poderá ter a ver com tempos maiores de construção, poderá ter a ver com a mão de obra, mas aqui leva-me a um problema. É que em 2000 nós tínhamos em Portugal capacidade para construir 119 mil habitações e ninguém deixava de fazer tudo porque o mestre ia lá à casa. E hoje estamos a construir apenas um quarto daquilo que se fazia nessa altura e de repente já não há mão de obra. Então aqui conclui-se uma coisa. Conclui-se que perdemos muita mão de obra nesta área, ou foi para fora, ou então foi trabalhar em outros sectores. Além disso, provavelmente também a construção agora ficou um pouco mais complexa. Cada vez vemos projetos de arquitetura mais complexos. O que é que isto origina? Também a execução é mais complexa. Mas mesmo assim, não é suficiente para termos uma diferença tão grande de construção. Portanto, hoje andamos aflitos em Portugal para fazer 26 mil casas, quando em 2000 fazíamos na boa 119 mil. Curioso o dado, não é? Okay? Agora vamos a outra coisa. Vamos conjugar isto com o valor da Euribor e com o número de créditos concedido em Portugal. Então, a Euribor em 2000 ela estava em 4,8. Quando dizem que 2008 foi o pior ano, não foi. O pior ano foi 2000. O que acontece é que em 2008 tivemos em simultâneo uma crise do subprime, juntamente com a subida da taxa de juros. Porque a altura mais alta foi de facto no ano 2000, que ela estava a 4,8. Okay? Isto obviamente falamos da média do ano. Depois, se nós formos ver, portanto nós voltamos aqui a ter uma subida, tivemos 4,6 em 2008, que foi quando veio a crise do subprime, e depois as coisas desceram. Okay? E tivemos aqui durante muito tempo taxas negativas, que era uma coisa que se pensava que não queria acontecer, que era ter uma Euribor negativa, mas o que é facto é que ela teve negativa durante aqui alguns anos e apenas em 2023 é que ela começou de facto a subir. Atingimos o pico em 2023, 2024 3,7 e depois voltamos a ter aqui uma baixa. Agora vamos ver nos novos créditos que foram concedidos. Para terem ideia, em 2000 eram concluídos 119 mil fogos e eram feitos 115 mil créditos. Ok? As transferências eram residuais, eram 2 mil. Sim, este dado afinal existe no Banco de Portugal.
ok? Que é uma coisa que os bancos também dizem que não existe. Que é quando perguntam aos bancos, então estão a ter muitas transferências ou novo crédito? Ninguém me sabe dizer nada. Mas o que é facto é que o Banco de Portugal tem estes dados todos lá compilados. Só é preciso ter maçada para ir à procura disto. Então, o que é que nós vimos? O número de créditos concedidos eram 115 mil, depois tivemos aqui o pico de 2004 a 2006, 150 mil, 155 mil em 2005. Portanto, isto sem dúvida, estes anos foram os anos onde houve a grande explosão da habitação em Portugal. Ok? Depois, o que é que nós vimos? Veio a crise em 2008 e passámos para 80 mil, 75 mil créditos, 60 mil, 40, 30 mil e vejam lá, em 2014 apenas foram feitos 18 mil créditos. Porquê que o preço das casas na altura não subia muito? Porque se vocês forem ver, a relação entre o número de créditos feitos, significa compras que estão a ser feitas, e construções, era mais ou menos semelhante. Estão a ver? Em 2014, por exemplo, eram construídos 19 mil fogos e 18 mil pessoas pediam crédito de habitação. Portanto, o número era mais ou menos semelhante. Se eu for ver também no passado, portanto, o número de novos créditos era sempre proporcional ao número de fogos que existiam. Vamos começar a olhar mais para baixo. O que é que nós temos? Temos aqui, 2017, por exemplo, estava-se a construir 18 mil fogos, mas já haviam 54 mil créditos novos a ser feitos. Conforme vai passando, eu continuo com uma média de 20, 23 mil, mas reparem, o número de novos créditos vai aumentando significativamente. 2020, tínhamos 23 mil novas casas que foram feitas, mas 75 mil pessoas estavam a fazer crédito de habitação novo. E se formos ver agora, estamos com uma média de construção de 28.029 e já vamos novamente com 100 mil pessoas a contrair crédito de habitação. Então, vocês perguntam, Bruno, qual é a razão verdadeira, sem qualquer desculpa e sem qualquer opinismo, apenas são dados factuais, qual é a razão principal pelo qual os preços das casas subiram tanto? E a resposta está neste quadro. Que, volto a dizer, foi um quadro que nunca ninguém compilhou estes dados em Portugal. É a primeira vez que vocês estão a ver. Claro, o alojamento local também ajudou, a compra estrangeira ajudou, mas se eu for ver proporcionalmente a isto, são gotas de água proporcionalmente a este tipo de situação. Então, a razão verdadeira pela qual nós estamos como estamos com a habitação tem a ver com uma desaceleração significativa do número de novas casas que foram concluídas e licenciadas, versus uma quantidade exponencial de pessoas que querem comprar casa. Porquê é que disparou o número de pessoas a querer comprar casa? Por uma questão muito simples. Porque nós tivemos com taxas negativas durante muito tempo. O custo do dinheiro foi baixo. Se o custo do dinheiro é baixo, as pessoas dizem, então nós vamos querer comprar. Se nós formos ver as transferências, isto aqui mais para a Cátia, o que é que nós vemos? Como existe muito mais crédito ativo em Portugal, é normal haver muito mais transferências. E elas continuam ainda dinâmicas. Portanto, tivemos o exponente máximo de 29 mil e 28 mil, 21 e 22, ok? Por coincidência que não eram os anos onde a taxa estava mais alta, estava aqui a 0,5 apenas, e isto deveu-se muitas vezes a questões que ainda vinham da pandemia. Muitas delas provavelmente têm a ver com o aumento de capital, ou seja, como ficaram um pouco descapitalizadas durante a pandemia, tiveram que fazer transferências com pequeno incremento para poder juntar tudo isto. E aqui também o fator tem a ver com a grande explosão do número de intermediários de crédito que muitas vezes fomentam as pessoas a querer procurar melhores condições. Mas ainda continua alta, portanto ainda continuamos com 25 mil o número de transferências efetuadas. Outro dado para rematar isto e passar à fase seguinte. Estes dados que aqui estão são os dados dos censos. Em 2001, 544 mil casas estavam vazias em Portugal, das quais 408 estavam habitáveis, 136 mil em estado de degradação.
Quando fizemos os censos de 2011, o que é que nós vemos? Este número subiu para 735 mil casas. O número de casas habitáveis 523, mas degradadas subiu imenso, subiu para 212 mil. Nitidamente houve aqui um abrandamento da recuperação de casas. Porquê? Porque tínhamos acabado de passar aqui, ainda estávamos numa crise, por isso não havia esta possibilidade e houve muita gente que foi para fora. Nos censos mais recentes de 2021, portanto eu recordo que eles são feitos de 10 em 10 anos, 723 mil é o número de casas que estavam vazias em Portugal, 565 mil estão habitáveis e 148 mil em estado de degradação. Aqui vemos uma mudança de paradigma, que justifica muitas vezes porque é que esta mão de obra também nem sempre existe aqui na nova construção. Porque 148 mil eram as casas que estavam ainda degradadas, um número muito inferior às 212 que nós tínhamos em 2011. Ok? Se estas casas puderem vir para o mercado, quer seja um mercado de compra ou um mercado de arrendamento, nós resolvemos uma parte significativa do problema habitacional em Portugal. Porque reparem, se eu tenho uma média de 26 mil, se de repente eu ponho 500 mil casas, eu vou recuperar 7 ou 8 anos. Claro, isto a acontecer, o que é que faz? O preço das casas todas diminui. Normal. Então, esta possível alteração que o Estado anunciou que quer fazer para facilitar as casas que estão ainda em herança indivisa, que basicamente é quando ainda pertence aos herdeiros, ainda não foi feito divisão, e hoje basta um dizer não quer vender e aquele fica ali eternamente. Okay? Há maneiras de fazer, mas depois é mais complexo. O que aparentemente o Estado quer fazer é tornar mais simples esse tipo de situação. Imaginemos que somos todos herdeiros do mesmo imóvel, ok? Ainda está em herança indivisa e eu de repente vou iniciar o processo. E eu digo, eu quero pôr este imóvel à venda. Supostamente isto leva 2 anos, ou seja, não é imediato, e eu vou notificar toda a gente a dizer nós vamos pôr o imóvel à venda. É feita uma avaliação, não é por opinião, e o processo é iniciado em tribunal. Ok? Eu ponho o processo em tribunal, eu digo toda a gente é notificada para exercer o direito de preferência e têm 2 anos para que isto aconteça. Cada um depois apresenta a sua avaliação e no fim o tribunal, com base nestas avaliações todas, é que vai dizer este é o valor atual do mercado. E ele vai para venda e já não pode nenhum herdeiro se opor a que este vá para o mercado. O que é que vai acontecer? Muitos prédios, basta irmos ao Funchal e vemos imensos prédios que estão vazios e perguntamos, mas o que é que estão vazios? E muitas vezes tem a ver com isto. São heranças, uns estão aqui, outros não estão, há um que quer vender, o outro não quer vender, portanto, por N situações. E de facto ficam prédios fechados. E nós vemos que o problema em Portugal não é a falta de habitação, é a falta de imóveis no mercado. Porque nós vemos que eles existem. Temos 723 mil que estão desocupados. Dos quais 575 mil eu posso pôr logo no mercado de habitação. E agora vocês perguntam, como é que nós podemos ver isto de uma forma mais clara? Vejam lá. Este gráfico, portanto, toda esta informação foi compilhada por mim, os gráficos também foram elaborados por mim, portanto, nada disto existe na internet, isto fui eu que fiz, ok? O que é que nós vemos? Dado curioso, vocês que vejam. A linha azul significa os imóveis licenciados ao longo do tempo, a laranja, os fogos concluídos e o verde, o novo crédito de habitação. Vejam a grande discrepância. Em 2000 estava tudo em sintonia, portanto batia tudo certo, e depois começámos a avançar e em 2005 nós temos o primeiro grande desfazamento e de facto foi aqui que os preços começaram a subir. Estão a ver? Porque até lá os preços das casas subiam gradualmente, mais ou menos de acordo com a inflação. E porquê é que aqui aconteceu? Por uma questão muito simples, porque se vocês forem ver, as pessoas compravam mais do que a velocidade que era construído. Ok? Depois aqui tivemos a grande crise, ou seja, houve uma diminuição na procura e, obrigatoriamente, também os construtores deixaram de construir, porque o mercado estava em recessão. E aqui esbarramos nos mínimos, mas vejam, mesmo aqui o mercado estava em equilíbrio.
Pronto. Mas também não havia uma aceleração do preço das casas. De repente, o que é que nós tivemos? A procura aumentou exponencialmente com o número de novos créditos, só que a construção não acompanhou. Ela aqui começou a querer subir, mas vejam, voltou a diminuir. E agora perguntam, então significa com isto que o preço das casas vai subir exponencialmente? Não é linear, porquê? Isto iria acontecer se a capacidade de compra ainda tivesse muita margem. Só que o que estamos agora a assistir é, nós estamos a chegar a um momento onde a capacidade de compra, tem a ver com os rendimentos das pessoas e aquilo que o banco financia, já está a chegar ao teto. E isto é algo novo e que a mediação não está a olhar. Então falam, tendo por base uma opinião, e ainda não vi ninguém falar tendo por base dados concretos como estes agora que vos estou a apresentar. É que isto passa a ser uma questão factual e não de opinião. Porque quer intervenções que eu vejo, quer nas redes sociais, quer próprios donos de marcas de imobiliárias, quer programas televisivos, quer notícias de jornais, eu vejo tendo por base uma coisa. Opinião. Eu acho que... E o que estes números trazem é uma clareza evidente da origem de tudo isto. É que isto ninguém pode refutar, porque são dados. Foi aquilo que aconteceu. Isto iria continuar a subir, volto a dizer, se a taxa de esforço estivesse ainda com margem de manobra, mas neste momento começa a não ter. Mas porquê? Mas vínhamos de uma recessão muito grande. Ou seja, estávamos com uma recessão muito grande, os imóveis tinham baixado muito preço e agora disseram, agora posso comprar. Se eu somar o facto de ter imóveis que desvalorizaram bastante a uma taxa de juro negativa, é o coquetel perfeito para as pessoas terem iniciativa para poder avançar. Mesmo com a questão dos 10%, que as pessoas aí começaram a ter... Mesmo com a questão dos 10%, os todos. Então, portanto, eu fui ainda mais longe. Então, vamos ver o curioso que aconteceu dos dados de arrendamento em Portugal. Okay? Claro que há aqui um parênteses, e isto chamando as coisas pelos nomes. Eu no mercado de compra e venda, eu não posso fugir a que os números são reais e ninguém pode dar a volta àquilo. No mercado de arrendamento, a própria autoridade tributária tem consciência que o mercado paralelo é gigante. Ou seja, mas eu não posso balizar nesses dados porque eles não são oficiais, portanto, vale o que vale. Vamos nos basear naquilo que é contratos declarados à autoridade tributária, ok? Porquê de 2015 para a frente? Porque é a altura em que temos que registrar os contratos no site das finanças. Para trás não tínhamos esses dados. O que é que nós temos? Em 2015, por exemplo, eram feitos por ano 72 mil novos contratos, mas caducavam ou terminavam 55 mil. Tínhamos um crescimento líquido de 17 mil novos contratos. Tínhamos um crescimento de 24% entre o número de novos contratos e que eles terminavam. 2016 subimos ligeiramente, fizemos 82 mil novos contratos, mas terminaram 63 mil. Tivemos um crescimento de 18 mil e foi crescendo até 2020, que houve uma inversão aqui da tendência. Fizemos 96 mil novos contratos, mas terminaram 87 mil. Portanto, apenas crescemos 8.682. Portanto, foi 9% apenas de crescimento. Se eu começar a olhar para a frente, de facto, o número de novos contratos tem vindo a subir. Passamos para 107.116, aqui 2023, uma pequena inversão, mas depois vamos para 118 mil euros. Portanto, 2024 foi o ano onde se fez mais contratos de arrendamento. Contudo, também terminaram 103 mil contratos, ou seja, o crescimento foi de 14.606, 12,3%. Não é o número maior que nós temos do ponto de vista líquido. Ok? Significa uma coisa que é, não está a existir muitos novos contratos, o que está a existir é uma rotatividade daqueles que já existem. E porquê? Porque os preços subiram e por outro motivo. Porque muitos proprietários, como a lei não os protege em caso dos maus pagadores não cumprirem, eles retiram do mercado. E obviamente, havendo a solução do AEL, em que nem falamos de rentabilidade, falamos do facilitismo, se aquilo correr mal, eles mudam, então eles não querem saber da questão de pôr em longa duração. Claro que as medidas atuais, acredito que vão mexer nestes números, porque foram duas medidas, na minha opinião,
que vão aqui ajudar bastante. Primeiro, a redução da taxa aplicada passou de 25% para 10%. Portanto, em 1.000 euros, são 150 euros que fica para o proprietário, portanto, é mais apelativo. Segunda situação, a lei que o Governo também quer agora alterar, o detalhe nós ainda não sabemos, porque ainda não foi à especialidade, mas, teoricamente, será mais fácil pôr na rua os maus pagadores. O que é que isto implica? Que as pessoas vão ter mais vontade de pôr os seus imóveis no arrendamento. E volto a dizer, se houver mais imóveis no arrendamento, o preço não vai subir, vai baixar ou mantém-se. Então, de facto, pode ser que estas medidas do Estado possam ajudar a resolver parcialmente esta crise habitacional. E para vermos melhor este cenário, se eu for ver aqui no gráfico, vocês que vejam. A azul são os novos contratos, a laranja os contratos terminados e vemos o crescimento líquido. Portanto, não foi a melhor altura que nós temos até agora, porque já houve no passado um crescimento líquido superior àquele que nós temos. Dá muita clareza ao mercado. E acho que as pessoas merecem saber isto, porque isto é um dado factual muito importante. E aqui não há mais discussões de opinião, porque quem quiser discutir isto, eu acho que devia, se calhar, pensar em falar sobre agricultura ou outra coisa qualquer, porque isto são factos, isto não é opinião. E acaba-se com aquelas notícias, talvez a disto, talvez a daquilo e não sei quantos. Como podem ver, aqueles motivos que tanto se falam também contribuíram, mas foram motivos muito mais pequeninos, com menos peso do que isto está cá. Ser muito mais do que uma imobiliária.